Olá, olá, bom dia. Bom dia para você que acordou com essa vontade de estudar a palavra de Deus, de aprender um pouco mais sobre essa leitura que nós estamos fazendo pela ordem cronológica. Nós estamos acompanhando a leitura por um plano de leitura que é o plano da NVI, Nova Versão Internacional. E eu sou o professor Alisson, estou com vocês no dia de hoje. E hoje, dia 12 de junho, né? Hoje nós comemoramos os Dias dos Namorados. Você que, primeiramente, parabenizar você que é casado, né? Que é um eterno namorado. E para você que está à procura de alguém em Deus, né? À procura da sua tampa da panela. Que Deus te fortaleça nessa caminhada, nessa jornada de oração, de jejum, né? Que você tem buscado algo em Deus, Deus vai te proporcionar alguém perfeito, de acordo com o plano dele. Amém? Fique firme, fique em Deus, e Ele é fiel e justo para te completar, em nome de Jesus. Então, hoje nós iremos estudar os comentários, né, dos Salmos 131, 138, 139, 143, 144 e 145. Como são seis salmos, não tão grandes, mas são extensos, nós vamos fazer um resumo aqui para vocês. Vou fazer um resumo para vocês, vou ler o contexto geral e os versículos chaves, vou citar apenas alguns de cada um desses seis salmos. Amém? Então vamos lá. Começando então, o contexto de todos esses salmos, né, eles se encontram no final da parte do quinto livro dos Salmos, né? Os Salmos são divididos em cinco partes, né? E, embora eles não formem uma sequência, né, contínua, eles estão localizados no final, nessa última parte, na quinta parte do livro dos Salmos. Esse livro final, esse contexto, né, do livro final, ele tem a característica forte, né, de a soberania de Deus, no louvor, na flexão sobre a história da Aliança de Israel. Esses salmos também, eles compartilham a autoria tradicionalmente atribuída a Davi, e também eles vão fazer uma reflexão profunda da intimidade e dependência de Deus em meio a diferentes circunstâncias da vida. E partindo para o Salmo 131, de fato, o resumo dele, né? Ele fala sobre humildade e confiança de forma infantil. Ele é um dos cânticos de romagem, né, um dos cânticos dos degraus, né, o Salmo 120 a 134, e possivelmente cantados por peregrinos a caminho de Jerusalém. Ele é o Salmo 131, ele é notavelmente breve e pessoal, e que exaltam a virtude da humildade, né, do salmista Davi. O Davi também vai escrever. Ele descreve, né, a sua alma como uma criança desmamada, tranquila e satisfeita no colo da mãe. E em contraste, né, com a ambição e orgulho, ele expressa uma confiança serena e a aceitação dos mistérios de Deus que estão além da sua compreensão. Ele também tem um chamado poderoso à simplicidade e à confiança total em Deus, né, livre da ansiedade e da soberba. Então, o versículo-chave que nós vamos ler hoje, do Salmo 131, é o versículo 2, que fala assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Então, nós vemos aqui o cerne, né, do Salmo, o coração do Salmo, nesse versículo. Ele usa a poderosa imagem de uma criança satisfeita e segura para descrever um estado de humildade. Então,
tanto o estado de humildade como o contentamento e também a confiança em um Deus, né, que nos livra, né, de todas as circunstâncias. E ele é livre de orgulho e ambição, né? Então, ele é como, de fato, como um, ele é um contexto de confiança infantil, né? Uma confiança de forma verdadeira, confiando em Deus como um Deus que é amamentado, né? Nós somos amamentados pela nossa mãe e a mãe traz a proteção, traz o cuidado, né? Então, ela fala ele fala assim no versículo 2, né? Minha alma é como essa criança. Então, enfatizando essa versão aqui bem infantil. E o Salmo 138, agora indo para o Salmo 138, nós vemos aqui que o contexto dele fala sobre louvor pela fidelidade de Deus, né? Ele é um salmo de ação de graças individual, mas também serve para nós, né? Como se nós lermos ele em primeira pessoa, aplicarmos ele em primeira pessoa, lemos a palavra de Deus em primeira pessoa e orarmos em primeira pessoa, ele se torna nosso também. Então, o que que Davi faz? Ele louva a Deus por ter respondido a sua oração, né, em um momento de angústia. Então, quem não passa por momentos assim? E o tema central é a exaltação da palavra, né, da, da lei e do nome de Deus acima de todas as coisas. Ele expressa também a certeza que, mesmo sendo Deus exaltado, ele se importa com os humildes e se opõe aos orgulhosos. Um resumo dele também, do Salmo 138, ele fala sobre uma confiança profética de que todos os reis da terra um dia louvarão a Deus, né, ao ouvirem suas promessas. E os reis aqui, nesse caso, era o contexto da época, né? Então, vivia-se a monarquia em muitos lugares da terra, e se fosse naquele tempo, né, então todos os reis louvariam a Deus. No nosso contexto aqui, são presidentes, né, são líderes de nação que vão se curvar diante do Senhor, vão louvar a Deus, né, e, ao ouvirem as suas promessas. O Salmo, ele termina, 138, ele termina com a declaração de fé na perseverança e fidelidade de Deus para cumprir o seu propósito na vida do salmista. E o versículo-chave é o versículo 2. Na versão NVI, nós vamos ler aqui, ele fala assim: Voltando para o seu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A relevância desse versículo, ele resume, né, o motivo da gratidão do salmista, né, o motivo central ali, que é o amor e a fidelidade de Deus, né, que é manifestado de forma suprema na sua palavra, nas suas promessas, no seu caráter também, no seu nome, né? O nome de Deus, ele diz a respeito do caráter de Deus, né? Ele fala que eu sou, né? Não há outro além dele. E ele estabelece a base para a confiança expressa no resto do salmo. E partindo para o Salmo 139, um resumo aqui também para vocês, fala sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, que é considerado, né, como uma das obras poéticas e teológicas da Bíblia. É um salmo de meditação sobre a natureza de Deus e a relação íntima entre o Criador e a criatura. Então, o Davi, aqui como salmista, né, também, ele maravilha-se com o conhecimento total que Deus tem dele, né, que é a onisciência, um dos atributos de Deus, a impossibilidade de escapar da sua presença, né, que ela fala sobre a onipresença, e o cuidado meticuloso com que foi formado no ventre materno, né, que é
a onipotência. Deus é poderoso para formar uma vida dentro de outra, né? E essa compreensão da presença, da onipotência de Deus, ela leva à conclusão da reverência, né? Que é a reverência e o desejo de se alinhar com a santidade de Deus, pedindo para ser sondado e guiado no caminho eterno, longe da maldade. Então, esse é o que nos leva lá no Salmo primeiro, que fala que o justo ele anda pelo caminho reto, né? Que ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E antes o seu prazer está na sua lei, nessa lei ele medita de dia e de noite. Então, fala que nesse Salmo 38, 138, sobre a soberania da palavra de Deus, né? De estarmos guiados pela palavra, sempre. No versículo-chave, são 4 versículos eu trouxe para vocês, né? Um pouco mais dessa vez. O versículo de 1 a 3 diz assim, Salmo 139. Versículo primeiro diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Então, versículo 3. É que a gente lembra daquela música bonita, né? Da Aline Barros, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e me levanto. Cuida do meu caminho. Só os versículos 23 e 24 também eu quero ler com vocês. Ele, ele repete o que ele está falando do versículos 1 a 3, né? Que fala: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece as minhas inquietações, e vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então, que relevância é essa que nós trouxemos aqui hoje, que eu trouxe para vocês, esses versículos, né? O primeiro, de 1 a 3, ele vai estabelecer a tese do Salmo, né? Que é a onisciência total e íntima de Deus, né? Ele conhece tudo. Os versículos 23 e 24, como nós lemos no final aqui, eles são a conclusão e resposta dessa verdade teológica, que transforma o conhecimento de Deus em um convite à purificação e à direção divina, mostrando uma entrega total e confiante ao Criador, que conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, amém? Deus está no controle de tudo. Eu sempre falo isso em todas as leituras, né? Deus está no controle de tudo, Ele nos guia, Ele tem um plano perfeito, Ele tem um script perfeito, e esse script está se cumprindo, né? Esse plano maravilhoso de Deus está se cumprindo. E tudo coopera para o bem, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nada fugiu ao controle de Deus. Salmo 143, que é o próximo, ele fala sobre o lamento angustiado e súplica por guia. Aqui é um dos que já falam sobre já um lamento da angústia, né? Um sentimento aqui mais profundo e um pedido por socorro de Deus, por um acompanhamento de Deus. Então ele é um dos 7 salmos penitenciais, né? É um lamento individual profundo. O Davi aqui ele está numa grande angústia, perseguido por seus inimigos e sentindo-se como se estivesse à beira da morte. Ele apela pela fidelidade e justiça de Deus, reconhecendo a sua própria pecaminosidade, porque quando fala lá no versículo, um dos versículos-chave, né? Fala: pois ninguém que vive é justo diante de ti. E ele também cita, né, uma lembrança dos grandes feitos de Deus no passado como base para a esperança presente. Naquela época e para os dias de hoje também vale, né? O clamor, no final, é desesperado por libertação, instrução e guia espiritual, expressando o desejo profundo de fazer a vontade de Deus. Quantos aqui hoje têm vontade de fazer
de fazer a vontade de Deus, né? Tem desejo de fazer a vontade de Deus. Às vezes nós estamos buscando nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, né? E, e uma das minhas orações prediletas, né, é saber assim, Senhor, eu estou na tua vontade perfeita, né, estou na tua vontade agradável, e eu estou deixando o Senhor estar no controle, porque nosso eu, né, nossa mente, nossa alma, ela parece que quer estar no controle todo momento. E parece que nós decidimos tudo, né? Eu creio, pela minha experiência, que Deus, ele está no controle de até das nossas emoções. Então, a gente, não é que a gente seja um robô, né? Mas que Deus está no controle de tudo. Muitas vezes a gente passa do limite para Deus mostrar o seu caminho perfeito, né? Deus trazer o socorro, trazer o alívio através de uma profecia, através de uma palavra, através da palavra de Deus. Muitas vezes algumas coisas podem sair do nosso controle, né? A gente achar que saiu do controle de Deus também, mas essas coisas também estão no propósito de Deus, no plano perfeito que Deus escreveu para nossas vidas. E é só deixar essa vontade de Deus, né? O desejo de fazer a vontade de Deus, seguir o plano perfeito de Deus, ele tem que ser parte da nossa oração. Só um parênteses aqui, né? Então, para falando sobre isso, o Salmo 143, eu separei aqui dois versículos chaves na versão NVI. Ele fala assim, que é o desejo pela angústia ali profunda, né, de buscar o Senhor, de Deus responder. Ele fala assim, Salmo 143, versículo 7 e versículo 8. O versículo 7 fala: Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova, né? Quem está morto, no caso. Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Eu quero ler de novo esse versículo 8, que fala: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, né? Nós estamos fazendo aqui esse momento aqui de leitura e comentários, porque nós confiamos em Deus, né? Ele fala: Pois em ti confio. Mostra-me o caminho que eu devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. A ti elevo a minha alma. Então, esses versículos, eles capturam a essência do lamento, né? Um clamor que é desesperado por intervenção rápida de Deus, uma profunda necessidade de orientação e segurança em meio à angústia. Eles mostram também a total dependência do salmista Davi, né? Da misericórdia e da direção de Deus para sobreviver. E assim nós pulamos para o Salmo 144, que fala sobre o agradecimento e pedido por bênçãos temporais e espirituais. O Salmo 144, ele tem um caráter misto. Ele começa com uma bênção a Deus, né, a rocha, que treina as mãos de Davi para a batalha, refletindo sobre a fragilidade humana, em contraste com a grandeza de Deus. O foco, então, ele vai se deslocar de um pedido de livramento dos inimigos para uma oração pelas bênçãos da paz e da prosperidade sobre a nação. Isso vai refletir aqui em filhos e filhas saudáveis, colheitas abundantes e rebanhos numerosos. O salmo ele conclui declarando a fidelidade, a felicidade do povo cujo Deus é o Senhor, conectando a prosperidade nacional à aliança com Deus, né? Então, o salmo-chave aqui, que é o último, o versículo-chave, né, do Salmo 144, ele fala: Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E nós conhecemos isso de perto, né? Nós sabemos como, como feliz
nós somos, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por tristezas, por situações, nós somos felizes porque nós temos a esperança de morar com o Senhor. Nós temos a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição da nossa carne, do nosso corpo, para estarmos reinando com Cristo em vida. Não, não digo nessa vida também, podemos reinar, mas nossa esperança está no porvir, né, no reino futuro. A nova Jerusalém que desce do alto, a nova Jerusalém de onde não há choro, não há pranto, não há tristeza, não há traça. E é isso. Ah, esse versículo, né, como é feliz o povo, e é assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. É uma declaração de felicidade do Salmo, né? Uma conclusão e felicidade. Ele conecta todas as bênçãos pedidas anteriormente, né? Que é a vitória militar, a prosperidade e segurança familiar. A sua verdadeira fonte, né? Ter o Senhor como Deus, que resume a ideia que a verdadeira bênção de uma nação está em sua aliança com Deus. E vamos para o Salmo 145 e o último desse dia de hoje. No final eu vou trazer um resumo de todo. O Salmo 145 ele fala, né, sobre um hino magnífico de louvor universal, que todos os povos, né, venham adorar o Senhor. Esse é o último salmo atribuído explicitamente a Davi no Saltério e é um acróstico, né, que significa cada versículo começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. Então, é um salmo de louvor, né, puro, sem lamentos ou sem pedidos, sem petições. Davi, ele se compromete a louvar a Deus para sempre, né? Exaltando a grandeza, a bondade, a misericórdia e a justiça do reino eterno de Deus. Nós vemos essa preocupação de Davi do louvor eterno, né? De louvar a Deus perpetuamente, que ele estabelece o louvor ali no templo, no tabernáculo, né? De praticamente 24 horas, né? Sem parar, com escalas, né? Contratando ali levitas e adoradores para ministrar, né, para que essa chama não se apagasse. Nós vemos hoje um mistério, né, desculpa, um ministério, né, alguns ministérios que têm essa preocupação, né, de, de louvar ou de orar, estar num momento de santidade com o Senhor 24 horas, né, como o IHOP, F-Hop, né, são ministérios aí também que que abençoam vidas fazendo esse serviço de adoração constante, sem parar. O mais conhecido de todos hoje, né, inclusive, é o IHOP, no internacional. O Salmo, voltando aqui para o Salmo, né, ele também ele tem um louvor. O louvor, né, no caso, a característica do louvor do Salmo, ele é tanto pessoal como comunitário, né? Ele traz essa ideia de convite de todas as gerações, todas as criaturas a bendizerem o nome do Senhor. E então ele serve como uma ponte para a doxologia final do livro dos Salmos, que vai de 146 ao 150. E os versículos-chave são dois que eu trouxe hoje, o 8 e o 9, e eles dizem assim: Senhor, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Olha que bonito isso, né? Deus, ele é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante de amor. Ele é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. E nós vemos a relevância desse versículo, desses dois versículos, que falam sobre o caráter de Deus, né? Que ele passa por todas as gerações, né? Ele passa por outras passagens da Bíblia, né?
como Êxodo 34:6, né? Fala que eles formam o núcleo do louvor desse salmo, né? Celebrando a bondade universal e o amor paciente de Deus com a razão fundamental pela qual ele deve ser exaltado por toda a criação. E nós chegamos aqui ao finalzinho, né? Um resumo aqui para vocês bem rapidinho, né? Os 6 salmos, eles ficam no final da parte do saltério, na quinta parte. Eles oferecem para nós um panorama da vida da fé, né, atribuída em grande parte a Davi. Eles transitam de expressões íntimas de humildade, intimidade e confiança, como uma criança de colo, no colo da mãe, né, como o Salmo 131. Há hinos de gratidão pela fidelidade e resposta de Deus em tempos de crise, como o Salmo 138. Né, essa coleção que nós lemos hoje, ela inclui uma das mais profundas meditações sobre os atributos de Deus, que é o seu conhecimento completo, a sua presença que é inescapável e o poder criador, né, no Salmo 139. Eles nos mostram como a teologia molda a devoção pessoal e o temor reverente. Em contraste, também os salmos também dão voz à angústia da alma, né, como o lamento desesperado por guia e libertação em meio à perseguição e ao pecado, no Salmo 143. E ainda há orações que vão mesclar o agradecimento pela força da batalha com súplicas por paz e prosperidade para a nação, como Salmo 144, que nós lemos. E, no fim, essa caminhada de fé, ela culmina em um magnífico e abrangente hino de louvor, Salmo 145, que celebra o caráter justo e misericordioso de Deus, convocando toda a criação a se unir em adoração perpétua, na adoração para sempre, estabelecendo o tom para a grande conclusão do livro de Salmos. E assim nós ficamos com os comentários do livro de Salmos, né? Voltamos amanhã à parte normal da leitura. Nós vemos aqui a vida de louvor de Davi, né? A vida de entrega da sua alma a louvar o Senhor, a adorar o Senhor com seus cânticos, com suas orações, com suas súplicas. E nós vemos aqui a fidelidade de Deus, né? Sua onipotência, sua onipresença, são poderes de Deus que nós podemos confirmar todos os dias e todas as ocasiões, né? Como eu falei, Deus é poderoso e Ele controla tudo, né? Deus está no controle. E que você fique com Deus no dia de hoje, tenha um bom ânimo, né? Acordando aqui com energia para caminharmos mais um dia na presença do Senhor, estarmos diante de Deus cumprindo o plano e o propósito perfeito dele, né? E você leve essa mensagem a mais uma pessoa hoje, né? Caminhe esse link aqui do YouTube para outra pessoa, para Deus abençoar a vida dela. Em nome de Jesus. Que Deus traga salvação na sua casa. Deus traga o conforto. Deus traga o alívio para uma situação, se você está passando por uma dificuldade, alguma barra pesada. Deus está no controle, mais uma vez, sempre. Deus não perdeu o seu domínio sobre a criação. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz e até a próxima.